Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estou aqui hoje extremamente motivado para falar de um dos estilos de vinho que mais cresce no mundo, mais ganha destaque e merecido. Merecido destaque que está ganhando. E durante um bom tempo, até para não dizer muito tempo, ficou deixado de lado, esquecido, desvalorizado, desprestigiado, que estão os nossos queridíssimos vinhos rosés. E olha, atenção, olha o que o prof vai falar para vocês. A onda dos vinhos rosés, que é um grande boom no mercado, ela não acabou. Ela vai continuar crescendo por um bom tempo. Então se preparem, porque a gente vai ter aí o fenômeno dos rosés acontecendo por bastante tempo, certo? E isso é legal porque a qualidade desse estilo, ou dos estilos de rosé, se a gente puder agrupar, tá crescendo. E tá crescendo rápido, e tá crescendo de uma forma muito positiva. Por quê? Porque os vinhos rosés, de modo geral, eles não são tão caros quanto vinhos tintos, eles não são tão caros quanto os grandes vinhos brancos. Então, os rosés, de modo geral, eles acabam tendo preços mais interessantes. E isso é bom, isso é muito bom. Porque toda vez que a gente tem produtos com uma qualidade melhor, com preços não tão caros, super positivo para nós no mercado, certo? E aí até trago para vocês, a gente até comparando aqui, dois produtos que há pouco tempo atrás a gente não via no mercado, por exemplo, rosés alemães, e os vinhos alemães, claro, o grande destaque dos vinhos alemães são seus vinhos brancos, principalmente a base Riesling e outras uvas brancas, alguns vinhos tintos, né, principalmente com a Stadt Burgunder, que é a Pinot Noir, com algum destaque, mas a gente praticamente não via vinho rosé da Alemanha, como a gente praticamente não via vinho rosé da Serra Gaúcha, vinho rosé do Rio Grande do Sul. Tinha, claro, sempre existiu o vinho rosé, mas não, a gente praticamente não via eles no mercado e eles eram muito mais vinhos, digamos, aproveitamento, os rosés brasileiros, assim como muitos rosés do mundo, eles eram aproveitamentos do que necessariamente pensado para serem vinhos com uma qualidade maior. E isso era o que acontecia no mercado. Vou contar essa história para vocês daqui a pouco. Aqui um outro exemplo. Ó, olha que bonito o rótulo da Dom Cândido, da linha autêntico, um corte de Marcelin e Pinot Noir, falando exatamente sobre, né, mostrando, né, esse rótulo super bonito, e falando que eu digo, né, expressando um pouco mais essas uvas locais, bem plantadas na Serra Gaúcha, Pinot Noir muito para espumantes, e a Marcelin também para vinhos tintos. E olha que bonito a roupagem. Esse vinho, ele não existia até 2 anos atrás. Então, esse fenômeno dos vinhos rosés está trazendo para o mercado novas possibilidades, novos produtos e tudo mais. E eu vou provar com vocês daqui a pouco o vinho da Bueno Wines, que é um rosé feito na campanha gaúcha pela vinícola do Galvão Bueno, que é o vinho da nossa degustação de hoje, tá? Ele tá aqui no baldinho. Vou mostrar para vocês aqui, para ele ficar geladinho, manter a temperatura. Ele tá aqui atrás, ó. Opa, aqui. E daqui a pouco a gente vai provar esse vinho aqui com um pouco mais de calma quando a gente entrar nas características dos vinhos rosés de modo geral, tá? Deixar no baldinho aqui para ele manter o seu frescor. Então dá pra gente ver aí que a gente tem, né, algumas coisas bem interessantes chegando no mercado e isso é super positivo, porque a qualidade de modo geral tem subido. Mas vamos entender um pouquinho antes da gente degustar? Aonde estão os vinhos rosés hoje no sentido de posicionamento e nesse, falei para vocês que está mudando o mercado, aonde eles têm se posicionado e aonde ele está ganhando qualidade e tudo mais. Fazendo agrupamento por estilos,
Vinho rosé, e ele é muito citado como um vinho no meio do caminho entre os vinhos brancos e os vinhos tintos. Isso não é bem verdade de modo geral, certo? Porque, gente, de modo geral, os vinhos rosés eles estão muito mais para vinhos brancos do que para vinhos tintos. Ah, Marcelo, mas por que assim? A gente toma a temperatura de vinho branco, eles normalmente são mais frescos, mais leves e para consumir rápido. Então, eles são muito mais relacionados com vinhos brancos mais leves que necessariamente com vinhos tintos. Mas ele tem uma pigmentação, ele tem um pouco mais de coloração. E essa coloração não é corante. Essa coloração vem de uvas tintas. Por mais que tenha pouquinha pigmentação, a maior parte dessa coloração vem de uvas tintas. Apesar que rosés também, e seguidamente, são feitos com vinhos brancos junto com uvas tintas. Tá? Mas isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Então, rosé é um grande fenômeno no mercado. Mas também, a gente não tem só rosés secos. A gente tem dois direcionamentos dessa que aí a gente já pode começar a separar dentro dessas categorias de vinhos rosés, desses estilos de rosés que fazem muito sucesso. A gente vai ter os rosés espumantes, que o grande destaque vão ser as suas borbulhas, e a gente vai ter também os rosés meio secos, meio doces e rosés doces, certo? A gente vai ter esses rosés aparecendo muito bem, principalmente na Europa. E na aula de hoje eu inclusive vou fazer uma citação, porque a gente tem rosé produzido no mundo inteiro. E toda vez que eu falo sobre alguma região, normalmente eu cito, eu passo por rosés. A gente falou em várias aulas, a gente passou já várias aulas que a gente passou aqui, que a gente já está citando vinhos rosés, né? Foi na aula de Bordeaux, na aula 36, na aula 37, falei sobre a região de Bordeaux, falei sobre os clarets de Bordeaux. Depois, na aula 48 de Pinot Noir, a gente fala sobre Pinot Noir, fala sobre a questão dos próprios espumantes rosés e tudo mais. A gente vai provar um vinho com Marcelin, provar não, né? Mostrei o vinho de Marcelin da Serra Gaúcha Rosé com Pinot. Falei sobre Marcelin também, aula 55. Então a gente vem falando aí sobre rosés já faz algum tempo. A gente falou de Espanha. Tem várias aulas que a gente está citando os rosés, mesmo que eles não fossem o tema principal. Para vocês verem quantos rosés estão ganhando mercado, quanto eles estão virando protagonistas. E isso é bom, por quê? Porque, de modo geral, rosé é associado a vinhos mais frescos, a vinhos mais leves, a vinhos mais francos nos seus aromas mais diretos, nessa sua acidez um pouco mais destacada. E não tem como a gente não associar os vinhos rosés. A gente já está falando, né, que no Brasil o vinho rosé a gente chama de vinho rosado, que seria o nome técnico traduzido para o português. Eu acho rosé mais bacana. Eu uso muito o termo vinho rosado, mas vinho rosé eu acho que associa um pouco mais a esses conceitos de frescor. Eu acho muito legal, assim, é rosa, rosé, enfim, apesar de nem sempre a coloração dos vinhos serem rosa. A gente vai ver daqui a pouco também. Mas rosés nos remete não só a flores, às cores, mas também a primavera. E a gente daqui uns dias está entrando na primavera. Então eu já queria fazer essa citação, porque os rosés têm uma relação muito próxima com a primavera, no sentido de essa simbiose de frescor, de aromas, de beleza de cores, e isso é muito bacana. Então, aproveitando que a gente está entrando na primavera, essa associação é muito bacana. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Provence e essa relação super forte também que os rosés têm com essa região francesa. Mas a primavera também é outra. E aproveitando que daqui uns dias a gente entra no mês de outubro, para não esquecerem sobre o nosso queridíssimo Outubro Rosa. Então a gente já está falando da primavera, a gente está falando do Outubro Rosa, a gente está falando dos vinhos rosés, então, tudo isso também tem uma correlação muito bacana. Lembrando, né, Outubro Rosa, essa campanha é muito bacana aqui no Brasil, para as mulheres fazerem os exames e irem fazer revisões relacionados à questão do autoexame da mama, para a questão do combate ao câncer de mama, que quando diagnosticado cedo, né, tem uma chance muito, muito grande aí de cura, tá? Então lembrando que não precisa ser só no Outubro Rosa, não precisa ser só em outubro, mas o Outubro Rosa, essa campanha é muito bacana, que também tem uma associação muito legal, e eu queria lembrar isso para vocês, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de rosé, a gente tem que partir da matéria-prima. Ou seja, a produção dos vinhos rosés.
E aí é legal da gente já começar a pensar, e eu sempre provoco vocês, né? Gosto que meus alunos pensem, gosto que meus alunos não fiquem só decorando o assunto de vinho, gosto que meus alunos pensem. Então, vamos começar a pensar um pouco mais vinhos rosés. Até para eu chegar no contexto que a gente tem hoje no mercado. Qual é essa mudança que está acontecendo? Primeiro, partindo da matéria-prima. As uvas, de modo geral, e assim também falando das uvas tintas, a coloração da uva, de modo geral, está na pele, está na casca da uva. A maioria das uvas, mesmo as uvas tintas, elas não têm pigmento na polpa. Apesar de algumas uvas chamadas tintureiras ter um pouco de cor na polpa. Mas, de modo geral, elas não têm. Então, a cor, de modo geral, dos vinhos rosés, elas vêm, a cor vem da casca da uva, né? Ou pele também, que são sinônimos. Só que essa pigmentação dos vinhos rosés, normalmente, é bem menos intensa do que dos vinhos tintos. Então já dá para a gente pensar que para se fazer um vinho rosé, eu preciso do pigmento da casca da uva. Só que na casca da uva eu não tenho somente cor. Eu tenho também outros elementos, principalmente polifenóis, né, que vai trazer essa questão de taninos, vai trazer um pouquinho de adstringência. A gente tem compostos que vão contribuir muito para esse perfil de aroma e sabores dos vinhos. Então a casca da uva, ela não tem só cor. Ela tem esses outros elementos. Quando a gente fala que o vinho rosé ele tem um pouco de cor, é porque ele extraiu um pouco dessas antocianinas, essas moléculas de cor da casca da uva. Se extraiu um pouco dessa cor, extraiu também um pouco dessas outras características. Talvez um pouco de tanino, talvez um pouco mais de aromas e de sabores. Então, de modo geral, os vinhos rosés eles têm um pouco mais de características se comparados com vinhos brancos, por exemplo, brancos leves, principalmente. Claro, a gente daqui a pouco vai entrar nos estilos de rosés, e aí a gente vai ter diferentes perfis, mas é sempre legal a gente pensar que essa cor está vindo de algum local, e esse local, essa matéria-prima, que é a casca da uva que está fornecendo a cor, ela também vai fornecer alguns outros elementos. Aí vocês vão começar a pensar, tá, Marcelo, mas tem vinhos que tem vinhos rosés com mais cor, vinhos rosés com menos cor. Verdade. Mas dá pra gente pensar que normalmente os vinhos rosés que têm mais cor, eles podem ter um pouco mais dessas outras características também. Certo? Legal. Aí tem uma pergunta do Bruno Catuzzo que é interessante. Bruno Catuzzo, ó, dá para fazer vinho rosé com Alicante Bouschet? Ele está perguntando isso porque a Alicante Bouschet é uma casta tintureira. Ela é uma uva, Alicante Bouschet, que tem um pouco de pigmento na polpa. Dá, Bruno? Inclusive o vinho que eu vou provar da Bueno Wines, ele é um rosé que tem Alicante Bouschet no seu corte. Daqui a pouco a gente vai provar com calma. Tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem Alicante Bouschet e muito legal que tá fazendo um trabalho super importante nesse rosé da Bueno Wines, tem Sauvignon Blanc também no corte. Ah, e bem interessante. Daqui a pouco eu vou provar e com vocês com um pouco mais de calma a questão desse Sauvignon Blanc entrando no corte de vinhos rosés. Porque aí a gente vai entrar exatamente nas formas de se fazer vinhos rosés. De modo geral, a gente tem 3 técnicas no mercado para produção de vinhos rosés. Aqui é importante, tá? Pega o caderninho de anotação. Já recomendei para vocês terem o caderninho. Ter uma caneta sempre com vocês durante as aulas para vocês irem aprendendo, porque são pontos importantes. E eu vou ficar salientando esses pontos mais importantes das aulas. Então pega papel e caneta agora, que agora tem que anotar. Aqui é importante. Tem, de modo geral, 3 formas, 3 técnicas de se fazer vinhos rosés. E vocês vão ouvir bastante sobre isso, sobre essas 3 técnicas. A técnica que a gente chama de prensagem direta, a técnica de sangria e a técnica de mistura entre vinhos brancos e vinhos tintos. E já vou dizer para vocês que não é necessariamente só a técnica que vai estar associado à qualidade. Porque vou dar um exemplo para vocês.
Muito vocês vão ouvir no mercado dizer, não, mas a mistura de vinho branco com vinho tinto faz vinhos rosés com uma qualidade menor. Depende do estilo. Alguém já provou champanhe rosé? Champanhe rosé, muitos, não só do champanhe rosé, mas dos espumantes rosés, muitos desses espumantes, eles são feitos misturando uvas brancas e uvas tintas. E vai fazer vinhos espumantes espetaculares. Então, não necessariamente se misturar tintos e brancos vai ser ruim. Para espumantes é espetacular. Ok, mas essa técnica de misturar tintos e brancos é menos utilizada para vinhos tranquilos. É bastante utilizada para vinhos rosés espumantes. Mas essas duas técnicas, prensagem direta e sangria, elas são muito utilizadas e vão normalmente fazer um perfil de vinhos rosés diferentes. Por quê? E aqui a gente vai começar a separar um pouquinho essas duas técnicas, ok? E essas duas técnicas, gente, por exemplo, vamos pegar prensagem direta e sangria. Vamos pegar uma região mais famosa para vinhos tranquilos rosés, a Provence. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nela também. Que durante muito tempo manteve viva a chama dos vinhos rosés pelo mundo. Quando os vinhos rosés já não tinham muito apelo, muito conceito, durante muitos anos. E nos últimos 15, 10 anos é que esse boom do rosé começou a acontecer e nos últimos 5 explodiu. A Provence, ela faz as duas técnicas bem feito. Ou seja, dá para fazer das duas técnicas bons espumantes rosés. O que difere das duas, tá? Daqui a pouco a gente volta para cá, mas vamos pegar o processo de elaboração dos vinhos como um todo. E aí pegando vinhos, vamos pegar vinhos tintos de modo geral para a gente ir para os rosés. O que acontece? Tá? E aqui pegando as etapas. Tu vai ter uma colheita. Dessa colheita dos cachos, tu vai passar por uma desengaçadeira que vai tirar o talinho, vai tirar os engaços e deixar só o grão da uva. Esse grão da uva, quando foi desengaçado, a uva deu uma rompida. Ela quebrou um pouquinho, né? Tirou o engaço, ela deu uma pequena trincada exatamente para começar a sair o suco da uva. Vai pegar todo esse que a gente chama de mosto, que é a uva, a casca, suco, e vai ir para um tanque de fermentação. Ou seja, no vinho tinto vai fermentar esse suco de uva com as cascas, esse mosto. E aí vai fazer os vinhos tintos de modo geral. Depois vai prensar, depois que fermentou, tu vai prensar para tirar só o suco fermentado, que é o vinho, e aí tu vai seguir o processo. O que acontece com os vinhos rosés? Vinhos rosés, nessa etapa de prensagem, ele vai mudar um pouquinho. Porque nos rosés, prensagem direta, isso vai acontecer antes da fermentação. Ou seja, tu vai desengaçar, aí tu vai prensar aquela uva tinta, vai tirar um suco com um pouquinho de cor, porque tu vai prensar delicadamente. E aí, tu vai separar as cascas e só aquele suco clarinho que tu vai fermentar. Isso é a prensagem direta, ou a técnica de rosé de prensagem direta. Ou seja, tu prensa ela antes de ir para o tanque de fermentação e vai sair um suco bem clarinho, e esse suco clarinho vai ser fermentado. Como é feito os vinhos brancos, por exemplo. Isso é o rosé de prensagem direta. O que é o chamado rosé de sangria? E aí, daqui a pouco a gente fala até um pouco mais, que agora estão separando um pouco, né? A gente, sangria curta, né? Sangria longa. É simples. O que é o rosé de sangria? O rosé de sangria nada mais é do que desengaça a uva tinta, coloca ela para fermentar, mas principalmente para fazer maceração. Já vou explicar para vocês. Maceração é extrair as características, principalmente da parte sólida, principalmente da casca. Coloca ela para fazer maceração, ou seja, vai começar o processo. Só que aí o que tu faz? De modo geral, os enólogos fazem esse processo com baixa temperatura
para inibir o processo de início de fermentação, para retardar um pouquinho esse processo, mas vai deixar em contato com as cascas, normalmente aí de 6 até mais ou menos umas 24 horas. Em contato com as cascas em maceração. O que vai acontecer? Vai começar a extrair características das cascas. Vai extrair um pouco mais de couro, vai extrair um pouco mais de compostos fenólicos, vai extrair um pouco mais até de características aromáticas. E depois tu vai sangrar isso. Nada mais é do que prensar normalmente para tirar essas cascas. Porque não vai deixar fermentando com casca como faz os tintos. Por isso que eles chamam de sangrar. Sangrar seria tirar esse líquido de dentro do recipiente, de dentro do tanque, por exemplo, onde está fazendo a maceração. Voltando aqui para o nosso prensagem direta, para a nossa sangria, o que acontece? O tempo que vai ficar fazendo maceração, quanto maior a quantidade de horas que vai ficar macerando, quando a gente fala, né, nesse conceito de sangria, maior vai ser a extração das cascas. Quanto mais tempo ficar no conceito de maceração, maior vai ser a extração das características. Claro que, de modo geral, para os rosés, de modo geral, tá, eles não querem tanto a parte de tanino. Então, eles fazem isso a temperaturas mais baixas, eles fazem isso antes da fermentação. A gente sabe que o álcool ajuda a extrair muito as moléculas de tanino, por pouco tempo, para extrair um pouco mais de cor, um pouco mais de aromas e um pouco menos de tanino, mas sempre vai ter alguma extração. Então aqui a gente começa a separar. De modo geral, gente, rosés de prensagem direta são rosés mais clarinhos, são rosés mais leves. Rosés de sangria são rosés um pouquinho mais intensos. Lembra que eu falei para vocês que a qualidade dos vinhos rosés tem aumentado? E aonde que está esse aumento da qualidade? Está exatamente na elaboração do vinho. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, esses vinhos rosés de sangria, eles não eram pensados para se fazer vinho rosé. Sabe o que se fazia? Se fazia o seguinte, ainda se faz até hoje, que são esses rosés normalmente que têm uma qualidade muito baixa, né? Esses rosés mais antigos que a gente via, encontrava muito aquele rosé com muita cor, o vinho rosé aquele vermelho, né? Quase um vermelho sangue, às vezes até quase parecia um vinho tinto, que não tinha muito frescor, né? Não tinha muito aroma e muito sabor. O que acontecia? Vamos voltar aqui. Vamos dar uma limpada nesse nosso slide. O que acontecia nos rosés de sangria antigamente? Ainda acontece, tá? A uva, ela não era pensada para se fazer um vinho rosé. Porque se a gente pensa que a gente vai fazer, se a gente planeja, o enólogo planeja, vai fazer um vinho rosé, ele vai colher a uva antes, ele vai colher a uva com mais frescor, ele vai ter o preparo todo, tanto na videira quanto na cantina, na vinícola, já pensado, preparado para elaborar o vinho rosé. Só que vamos pensar o seguinte: tu vai fazer um vinho tinto, tu pensou em fazer um vinho tinto. Só que foi um ano ruim, foi uma safra ruim. Aí tu colheu a uva tinta e ela não tem muita concentração, não tem muitas características. Vai fazer um vinho tinto sem muitas características, sem muita intensidade. Aí tu desengaça, tu bota para o tanque de fermentação. Só que a tua uva, como não foi um ano muito bom, ela não conseguiu amadurecer de uma forma tão adequada, ela não conseguiu concentrar características. Aí, para não fazer um vinho tinto muito ralo, o que se faz? Se faz uma sangria, se tira um pouco desse suco para deixar as cascas com um pouco menos de suco, para fazer um vinho tinto um pouco mais concentrado. Só que esse suco que se tirou no começo da fermentação não vai fora. Esse também é uma sangria. Isso também é uma sangria. E isso vai fazer um vinho rosé mais intenso em cor
e sem muitas características interessantes, sem ser muito interessante esse vinho, porque se a uva já não tinha tanta qualidade para fazer um vinho tinto, se tirou um pouco do suco para concentrar um pouco do que sobrou para fazer um tinto um pouquinho mais intenso, essa sobra que foi tirada e que daí não vai fora, vai se fermentar e fazer um rosé de sangria, mas que não tinha sido pensado para ser um vinho rosé. E isso ainda é comum acontecer em muitos lugares. Só que durante muito tempo, esse rosé de sangria aqui, que não tinha sido pensado para ser um vinho rosé, porque é diferente fazer um rosé de sangria onde tu pensa antes, tu planeja antes que vais fazer um rosé, mesmo de sangria, a qual tu vai deixar macerando um tempo para extrair características, mas a uva foi colhida para fazer rosé, ela foi pensada para fazer um rosé, e tu vai fazer um rosé de sangria muito bom. E é isso que difere os rosés de sangria, que diferenciava os rosés de sangria da Provence, que de modo geral eram rosés de sangrias pensados para ser rosés, dos rosés no mundo que existiam. Que na verdade era uma sangria para concentrar o vinho tinto. Só que a qualidade desses outros vinhos, que era para concentrar o tinto, que sobrava, fazia o vinho, era muito baixa. E isso a gente conviveu durante muito tempo. Claro que esses vinhos eles eram bem mais baratos, esses rosés, que eram a sobra. E é isso, é a sobra. Por mais que alguns não gostem desse termo. Isso era muito barato, só que a qualidade era muito baixa. E foi isso que a gente, durante muitos anos, aprendeu a lidar, aqui no Brasil, inclusive. Então, gente, não dá pra gente dizer que a técnica vai ser determinante para a qualidade. A técnica vai ser determinante para o perfil, para a característica, mas não para a qualidade. Tem ótimos vinhos, tem vinhos excelentes rosés de prensagem direta, tem vinhos excelentes rosés de sangria e tem vinhos excelentes rosés de mistura brancos e tintos, principalmente espumantes. Assim como tem vinhos bem ruins, né? Vinhos com qualidade até pobre, prensagem direta, qualidade pobre para sangria, qualidade pobre para vinho rosé de mistura, inclusive, principalmente espumantes. Então não é a técnica vai determinar o perfil, mas não necessariamente a qualidade. Então essa separação foi super importante. Quando as uvas começaram a ser pensadas, produzidas, cultivadas para fazer rosé, colhidas para fazer rosé, na cantina pensado para fazer rosé, o nível de qualidade começou a subir. O nível de qualidade começou a aumentar. E esse foi um ponto importante. Antes de eu responder algumas perguntas de vocês, eu só mostrar para vocês um pouquinho essa questão de maceração. Maceração é isso aqui. Claro, aqui eu botei uma maceração num tanque numa pipa de madeira, num barril de madeira, só para vocês verem. Maceração é isso aqui, ó. É o mosto sendo, misturado de certa forma, para que a parte líquida entre em contato com a sólida para extrair as características da parte sólida. Claro que para rosé, de modo geral, não é feito em madeira, é feito em tanque de aço inox, e esse processo ele é mais delicado para não extrair tanto as características. Aqui só para vocês entenderem a ideia do conceito de maceração. Tá? E aí, claro, quanto mais extração de cor, normalmente vai extrair um pouco mais de outras características, como aroma e sabor, e um pouco da questão, inclusive, de taninos. Tá. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui, que eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas interessantes. O Marcelo, a acidez do rosé sofre interferência pelo processo de produção? Claro, como qualquer vinho, Marcelo. As uvas pensadas... Aí esse é um ponto importante. Quando as uvas foram pensadas para se fazer vinhos rosés, mesmo na técnica de sangria, é privilegiada a acidez, é privilegiado o frescor, aí começa a mudar bastante essa qualidade, mas com certeza, assim como outras características. O Leandro perguntando, seriam esses os vinhos rosés de mesa? Não necessariamente. Vinho de mesa normalmente é feito com uvas aqui no Brasil, feito com uvas americanas. Aí vai ter, com uvas americanas, vai ter vinho rosé, vinho branco e vinho tinto. Normalmente esses são chamados vinhos de mesa. Vinhos feitos com as uvas vitis vinifera, as uvas europeias, normalmente a gente chama no Brasil de vinho fino. Os dois podem produzir vinhos rosés. Vinho rosé de mesa, vinho rosé, vinho fino. A Vivian perguntando, por quanto tempo? Eu não sei, quanto tempo o que, Vivian? A questão da maceração, por exemplo, para sangria, normalmente aí de 6 a 24 horas. Tá? E aí eu até falei para vocês
que hoje eles têm falado um pouco sobre esse conceito de rosés de sangria curta e vinho de sangria longa. Sangria curta é um pouco menos de tempo, né? Esse tempo de contato com as cascas, normalmente 6, 8 horas. Sangria longa vai a 24, até um pouco mais. Por exemplo, os Claret, que são feitos em Bordeaux, que são, de certa forma, quase um vinho tinto, é o meio do caminho entre um rosé longo e os vinhos tintos. Eles normalmente ficam 36 horas nesse processo de maceração, né? Nesse processo de extração de características. Então, rosé, o Edson perguntando, então rosé tem menos taninos? Sim, bom pensamento, Edson. Rosés, de modo geral, tem menos taninos. Sim, porque, inclusive, essa maceração inicial que se faz, não se quer muito extrair tanino. Se quer extrair mais cores, se quer extrair um pouco mais desses compostos aromáticos. Não se quer extrair tanino. O Marcelo perguntando se era maceração carbônica. Não, maceração carbônica é outra técnica. Aí vai se inertizar o tanque e aí vai começar um processo de transformação químico-física dentro da uva, tá? É outro processo. Alguns falando da questão dos vinhos e tal. O Fábio perguntando, degustando o rosé é possível identificar por qual método ele foi elaborado? Então, Fábio, dá pra gente tentar, mas não dá pra gente ter certeza. Há uma tendência, e aí até voltando um pouquinho aqui para a aula, há uma tendência aqui para esse processo que a gente está vendo, né? Tempo de contato com as cascas, ok? Vamos chamar assim, esse tempo que vai ficar em processo de maceração. Tá? Então, maceração é extrair características da parte sólida, principalmente as cascas. Não necessariamente vai se pegar e vai pegar ou fazer processos de extração, de acelerar esse processo. A gente viu ali a batonagem, né, com um pistão apertando, ou fazer delestagem, ou fazer outras técnicas para extrair mais características. Não, pode só deixar ali quietinho dentro do tanque aquele mosto com as cascas por algum tempo com baixa temperatura. E normalmente se faz para rosés em baixa temperatura porque qual é a ideia? É que não se extraia tanto tanino. Porque a baixa temperatura tu vai atrasar, retardar o processo de fermentação. Porque as leveduras elas precisam de uma temperatura mais adequada para elas conseguirem trabalhar. Então, se tu mantém ali na faixa dos 5 graus, a levedura tem muita dificuldade para conseguir se multiplicar e fazer o processo de fermentação. Então, tu mantém a baixa temperatura exatamente para evitar extração de tanino ou muita extração de tanino. De modo geral, nos rosés hoje, a gente não quer tanino. A gente pode ter alguma estrutura tânica, alguns têm, a gente sente, mas de modo geral a gente não quer, a gente quer mais frescor. E aqui, ó, o tempo de contato com as cascas vai também impactar na coloração. Então, normalmente o rosé de sangria, ele é um rosé que tem um pouco mais de intensidade de cor. Ele tem um pouco mais de concentração. Normalmente rosés de prensagem direta são esses rosés que têm essas cores mais clarinhas. Aliás, rosé, um dos grandes destaques que tem nos vinhos rosés, um dos grandes destaques, né, é a sua coloração. Por isso, inclusive, que colocam rosés em garrafas transparentes, para a gente ver a coloração do vinho. E isso é importante, porque nos ajuda a comprar. E rosé, de modo geral, ele é bonito. Ele é bonito. A gente vê a cor antes de comprar, é legal. Só que a gente paga um preço por isso. Garrafa transparente, gente. E olha, eu vou degustar o vinho com vocês daqui a pouco. Garrafa transparente não filtra radiação. Se não filtra radiação, os vinhos vão se deteriorar muito rápido. Então, olha o que eu tô falando para vocês. Vinho rosé em garrafa transparente, que é a grande maioria, é para ser consumido muito rápido. Porque a garrafa transparente não vai filtrar radiação e vai começar um processo de deterioração do vinho. Olha só, vinho rosé então é mais delicado e é para ser consumido jovem na sua grande maioria. Gente, vinho rosé é para consumir o mais jovem possível. Eu sempre digo, o melhor momento de se consumir um vinho rosé é ontem. Por quê? Porque quanto mais jovem, melhor. Porque a garrafa transparente não filtra a radiação e vai começar a deteriorar o vinho.
E isso vai acontecer relativamente rápido. Claro, quanto melhor cuidado, mais lento vai ser essa transformação, essa deterioração. Quanto mais descuidado em contato com a luz, pegando sol ou outra, né, incidência de luz de modo geral, mais rápido vai ter essa deterioração. É claro, vai depender muito do perfil do vinho, quanto tempo vai durar. Mas, gente, rosé, de modo geral, para ser consumido o quanto antes. Ainda mais rosés em garrafa transparente, certo? E assim, não é que porque a garrafa transparente a qualidade é baixa, não. Tá? A maioria dos rosés de alta qualidade estão em garrafas transparentes. Tá? Um outro ponto, tá? Antes da gente ir para a degustação, que é a questão da escolha das uvas. Porque vinhos rosés, a gente viu que podem ser feitos com uvas brancas, mas de modo geral precisa da cor da uva tinta. Então é mais comum se fazer vinhos rosés com uvas tintas, mesmo que possa entrar um pouco de uva branca no corte. A Provence, que a gente já vai dar uma olhada também, que é a região mais clássica para vinhos rosés tranquilos no mundo, ela tem mais de 30 variedades entre uvas brancas e tintas autorizadas para produzir. E aí cada produtor, cada área vai ter as suas escolhas. E isso é legal da gente pensar que, de modo geral, as uvas tintas, que são muito plantadas no mundo, grande referência, mas que cada país, cada região, cada área vai ter a sua predisposição para variedades. E muito dessas variedades vão ser utilizadas para a produção de vinho rosé naquele local. Por exemplo, a Serra Gaúcha produz bastante Merlot. Então é comum a gente encontrar vinho rosé de Merlot, assim como misturas, por exemplo, blends, Merlot com Cabernet Sauvignon. O vinho que eu estou provando com vocês, ele é um vinho que, até depois vou dar uma repassada no corte, porque ele tem Cabernet Sauvignon, é da campanha gaúcha, tá? É um vinho que tem no corte, tá? Ele tem Merlot, ele tem Cabernet Sauvignon, ele tem, acho que é Petit Verdot, ele tem Sauvignon Blanc, acho que ele tem... É um rosé que a gente vai ver daqui a pouco as características, mas tem várias uvas, porque essas uvas são plantadas lá. Assim como na Argentina, é muito plantada a Malbec. Muito plantada. Então a gente está vendo agora muitos rosés de Malbec aparecendo. Então não é necessariamente só a uva, ou seja, determinada uva que vai expressar determinadas características positivas ou não para os vinhos rosés. Então é o método. São as escolhas enológicas e as escolhas agronômicas. Isso é super importante para determinar rosés de qualidade. Então, diferente da variedade, é super importante esses rosés pensados para se elaborar rosés. E aí a gente está vendo essa qualidade. E por que que... Tá, mas Marcelo, a gente não via praticamente rosés na Argentina, a gente não via praticamente rosés no Chile, e agora a gente está vendo pelo fenômeno global dos rosés. O mercado quer consumir vinho rosé. Então, se o mercado quer consumir, os produtores vão fazer. A Alemanha, a gente está vendo vinhos rosés mais frequentes, vinhos, e assim, produzidos com qualidade alta. E esse é um ponto importante. E aí, de acordo com a variedade, esse mapa aqui ele é muito legal. Ele é uma pesquisa científica que foi analisado durante 10 anos, de 2003 a 2013, na região da Provence, uma pesquisa feita pelo Centro de Rosé. E essa pesquisa, ela fez a média de coloração e criou essa tabela de cores para a média da coloração dos vinhos rosés quando elaborados com determinada variedade. E aqui vocês podem ver, olha como é bonita essa transição de cores aqui. E a gente encontra as rosés com diferentes cores. E aqui é super importante, porque se bota em garrafa transparente, que vai ter mais dificuldade para segurar a radiação, e se coloca em garrafa transparente exatamente para ver a cor, para o consumidor ver o que ele está comprando, a cor é fundamental para vinho rosé. É fundamental. E aí a gente vê essa variação de cores de acordo com a variedade. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é a média, tá, gente? Isso aqui, então, por exemplo, com a Cote, que é a Malbec, essa coloração aqui entre um laranjinha e um rosadinho.
Já quando feito com a Syrah, já mais puxado para um rosinha. Quando feito, por exemplo, com Cabernet Sauvignon, já bem mais puxado para um laranja mais amarelado. Com a Mourvèdre, que é bem comum utilizar para rosés, já bem mais puxado para um rosa clarinho. Olha que legal, né? Quando é feito com a Mencia, já puxado para um vermelho um pouco mais alaranjado. Olha que legal essa pesquisa. Então, essas colorações, eu fiz um curso, que é o Master Level em Vins Provence, né? Que é um curso bem bacana, super difícil, assim, de passar. E aonde a gente fica muito tempo estudando só a região da Provence. E é muito legal entender o quanto eles valorizaram e cuidaram e até hoje fazem, por isso é a grande referência para vinhos rosés até hoje, tranquilos, desse destaque para os vinhos rosés. E realmente mantiveram um nível alto de qualidade e continuam, e é hoje o mundo, hoje é um grande boom, os vinhos rosés tendo um grande destaque. Uma grande referência para o mundo e o mundo hoje copiando. Por quê? Porque o mundo quer tomar rosé. Eu adoro vinho rosé. Vinho rosé tem muito aí a acrescentar. Então, muito legal essa pesquisa científica mostrando, claro, é absoluto essas cores? Não, é a média. Mas a variedade vai influenciar muito nessa coloração e também, claro, nas características. Então, é muito bacana da gente entender um pouco isso. Aliás, vou provar o vinho com vocês agora, para a gente entender um pouco mais essas características. E até vou trazer aqui algumas perguntas que vocês estão... Responder algumas perguntas que vocês estão trazendo. Legal. Pô, bacana. Eu gosto bastante de rosés. Eu acho que rosés tem a sua função. Agora os rosés cada vez mais elegantes, mais leves, mais frutados, eles contribuem bastante para essa questão de frescor, para ser vinhos mais tranquilos, mais fáceis de ser consumido e tudo mais. Eu vou provar um vinho com vocês, que ele é um corte. Eu falei que ele tinha... Eu falei pro Bruno que ele tinha Alicante Bouschet, não é Alicante Bouschet no corte, tá? É Petit Verdot. Tem Petit Verdot no corte. Então, eu vou provar com vocês um rosé aqui, da campanha gaúcha, que vocês escolheram para eu degustar com vocês hoje. Rosé da Bueno Wines. Vamos ver um pouco das características desse vinho. Tô bem curioso para provar ele com um pouquinho mais de calma. E depois a gente volta para dar uma olhada nas regiões, principalmente as regiões francesas que direcionam para o estilo dos vinhos rosés, tá? A gente ainda não falou um pouco dos estilos, vamos falar. A gente falou de método de elaboração, vamos falar um pouquinho sobre os estilos daqui a pouco. Tá? Deixa eu botar ele aqui para a gente dar uma degustada. E olha, o perfil aromático dele é bem interessante, tá? Ele é feito lá na campanha, então Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc. E ó que legal, Sauvignon Blanc entrando no corte, provavelmente para trazer um pouco mais de perfil aromático. E olha, tá contribuindo, tá? Tem um perfil aromático aqui bem interessante, um pouco mais intenso nesse perfil, aliás, de rosés. Então dá pra gente ver que é um rosé clarinho, tá? É um rosé sem muita intensidade de cor, bastante brilhoso, né? A intensidade de cor para rosé entre média menos, tá? Entre média menos e média. Para o vinho rosé, tá? Não tem tanta intensidade. E a coloração dele, ele é um salmão clarinho. Aquele laranja bastante clarinho. Né? Vou botar aqui para vocês as garrafas. Eu estou provando com vocês esse aqui, ó. O vinho, na verdade, da Bueno Wines. Mais pro lado. Esse aqui tá geladinho, que tá aqui no baldinho com gelo, para a gente poder tomar ele na temperatura. Então, tem um teor alcoólico de 12%. Vamos ver como é que ele vai se expressar essas características, tá? 12%? É 12%. Então, tem um pouquinho mais de intensidade alcoólica. Vamos ver como é que ele vai se expressar. Falou que parece um vinho branco. Ele remete um pouquinho nessa intensidade de vinho branco. Mas é um rosé e bem elegante. Tá? Visualmente, bem elegante. Não parece ter muita extração. Vamos ver como ele se apresenta. Levando a taça ao nariz. Bah, olha, já que nós estamos na semana, eu falei um bar, né? Clássico, né? Bar Galdério aqui. Ele tem intensidade média a mais de aromas, ou seja, sobe de médio. Tem muito caráter de fruta, ele tem menos o caráter da fruta vermelha, ele tem mais o caráter de uma fruta de pomar. Ele tem uma nota de pêssego. Ele tem uma nota de toranja. Bem gostoso, quase uma nota de laranja, quase um toquezinho de uma casca de laranja, aquela laranja do céu madura, bem gostoso.
Tem um toquezinho floral, mas o perfil frutado se destaca muito mais. Vamos agitar a taça. Uau, gostoso. O nariz bem gostoso, mas muito mais puxado por um pêssego, muito mais puxado por um damasco. E me lembra um pouco dessa ameixa amarela. Tem um toque dessa ameixa amarela madura, bem gostoso o perfil aromático. Um toquezinho floral aparece, quase um toquezinho floralzinho branco, quase um toquezinho de flor de maracujá. Provavelmente aqui a Sauvignon Blanc fazendo um trabalho para esse toque floral, também um pouquinho para essa intensidade. Gostoso, gostoso o perfil do nariz. Ele não é muito complexo, ele não é muito amplo em perfis aromáticos, mas ele é muito franco, né? Aqueles aromas muito diretos de fruta, aquele aroma floral bem evidente, menos intenso, muito mais o aroma frutado, bem gostoso. E tem quase um toquezinho especiadinho, assim, quase um noz moscado, mas bem delicado. Que traz uma certa uma contribuição, mas o perfil frutado é muito mais evidente. Vamos colocar na boca? Tô curioso. Eu já tomei um gole antes, né? Então vou já começar a entender um pouco das características. O perfil de aromas, tá? Só pra gente passar a parte olfativa, é um vinho limpo, não tem nenhuma característica diferente de vinho. Intensidade é média a mais, sobe um pouco de média. E essas características a gente tava falando dos perfis das famílias olfativas, essas características de aroma. Em boca, em boca ele tem um pouco mais de intensidade. É um vinho seco, mas tem um residualzinho de açúcar aqui. Mas provavelmente ainda é classificado como vinho seco. Tá? Mas tem um residualzinho de açúcar aqui interessante. Até porque ele tem bastante acidez. É, vinho seco. Ele tem bastante acidez, mas eu acho que ele tem residual de açúcar ali próximo do limite. Mas essa acidez muito alta. E a acidez eu posso colocar média a mais para muita. A gente saliva bastante, tem bastante frescor em boca. É um vinho que tem o corpo dele, ele é um corpo médio menos para médio, ele não é um rosé tão ralinho em boca, ele tem um pouquinho mais de intensidade, então até que jogar ele como um corpo médio. Por mais que muitos vão dizer, ah, mas não é médio para rosé, ele chega quase a médio, tá? Então um médio menos, ok. E as características de sabor, bastante frutado em boca, de novo, o toque floral aparece um pouquinho mais e me chama muita atenção essa acidez. Ele é um vinho com um pouco mais de acidez que a gente, vinhos rosés de modo geral, tem essa acidez bem presente. Só que aqui a gente tá falando de uma acidez média mais para muita, e ele é bem fresco. Então esse residual de açúcar, esse corpo um pouquinho maior, faz um rosé um pouquinho mais intenso, mas ele tem bastante frescor para equilibrar essa estrutura um pouquinho maior que ele tem. Bem gostoso. E aí característica de sabor, de novo esse caráter da fruta. Parece um pouco mais o caráter floral em boca, eu sinto um pouquinho mais. Hum. Eu sinto quase um toquezinho herbal em boca, um herbalzinho seco. Não chega a ser necessariamente aquela fresco, quase um temperinho seco, gostoso. Também acho que contribui um pouquinho com a complexidade dele em boca. Nível de qualidade desse vinho, bom rosé. É um bom vinho rosé. Faixa aí dos seus R$ 60, mais ou menos. Que é o que tem oscilado os vinhos rosés brasileiros aqui, com uma qualidade interessante, entre 60, 70, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Eu vi que vocês trouxeram vários. Eu já vou voltar para falar um pouquinho sobre os estilos, tá? E responder algumas perguntas para vocês sobre, inclusive os vinhos que vocês provaram. Gostoso. Olha, gente, esse vinho, aliás, esse até um pouquinho mais gastronômico, ele tem um pouco mais de intensidade, então fica legal para harmonizar. Para rosé, claro, eu não estou comparando a estrutura desse vinho com um vinho tinto, né? Mas ele para rosé ele tem um pouquinho mais de estrutura, bem gostoso. 12% de álcool e esse álcool não está sobrando, isso é um ponto importante para rosés. Muitas vezes o álcool sobra nos vinhos rosés, né? Muitas vezes, principalmente em regiões um pouquinho mais que tem um amadurecimento um pouquinho maior, um pouco mais de insolação, um pouco mais de calor, eles muitas vezes acabam passando um pouquinho mais. Fechei as 2 perguntas. É comum fazer vinhos rosés cofermentados? Não é comum, mas se faz também, tá? O Fábio perguntou. Cofermentado é misturar as uvas antes da fermentação. Então, o que é comum,
tá? Assim, vamos separar, tá? Se a gente pegar esses rosés de sangria, de misturar as uvas antes, prensar e tudo mais, podemos até dizer que sim, tá? É comum. Mas de modo geral, e aí até vindo na pergunta da... que alguém tinha perguntado se podia misturar os vinhos antes da fermentação. Sim, tá? Se mistura também antes da fermentação. É comum, inclusive, se misturar os vinhos antes da fermentação. Então pode-se dizer que é cofermentado, de certa forma, tá? Pode misturar depois? Pode misturar depois também. Tá? Depende de onde é feito, qual é a técnica que é utilizada e tudo mais. O que normalmente não acontece, Fábio, é no conceito como vinhos tintos, onde tu colhe tudo junto e pega tudo junto para fermentar. Normalmente tu separa isso. Depois, quando vai fermentar, pode fazer o blend antes e depois ir para fermentação. Então é um pouquinho diferente do cofermentado de vinho tinto. Porque tu colhe em tempos diferentes. Esse é um ponto importante. Tá? Esse é um ponto importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a diferença do branco de Malbec para o rosé de Malbec? A Lídia perguntando. Então, primeira cor. Tá? Isso a gente já falou bastante. Mas características. Normalmente o rosé de Malbec ele vai ter um pouco mais de intensidade. Né? Tanino quase nunca aparece. Pode aparecer um pouquinho. Mas as características normalmente ficam um pouco mais frutado, fica um pouquinho mais intenso de características. Normalmente comparando branco de Malbec para rosé de Malbec. Não é tão comum o branco de Malbec. Rosé está começando a aparecer agora em maior quantidade. E tem entregado uma qualidade bem interessante. O Fábio perguntou, esse vinho da Bueno Wines foi feito por qual método? Eu acredito que tem aqui prensagem direta, mas não pode ter alguma coisa de sangria também. Tá? Vamos ver aqui, vamos ver o que eles falam. Deixa eu até vou perguntar aqui. Vou entrar na ficha técnica do vinho. Vou ver se a Bueno Wines fala, tá? É legal se falasse, porque a gente fica com mais informações, né? Sempre bacana. Deixa eu ver aqui se eles falam. O Van, não é vinho, né? Que eles chamam de vinho. Inspirado, blá 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 blá. Indexação. Ó, prensagem direta. Enchimento de prensa com os cachos inteiros por gravidade, prensagem direta, prensa pneumática, prensagem direta, tá? Pela cor um pouco mais clarinha até remete um pouco a isso. Apesar que ele tem um pouquinho mais de estrutura, poderia ter alguma coisa também de sangria, tá? Mas ele tá dizendo que é prensagem direta. Coloração mostra um pouquinho, né? Um pouco mais dessas características. A Munira tinha perguntado, né? Se o blend de uvas é misturado antes ou após o processo de sangria. Normalmente após a sangria. Tá? Normalmente após a sangria. Sangra, vai tirar aquele suco, aí pode fazer a mistura. Tá? Ou até às vezes depois da fermentação. Tá? Isso também acontece. Então são várias maneiras da gente fazer o rosé. Mas eu tô falando para vocês, deixa eu voltar pra gente falar um pouquinho sobre os estilos dos rosés. E aí eu quero falar sobre os estilos usando como exemplo o país que preservou por mais tempo o conceito de vinhos rosés no mundo, que é a França. A França é a grande protagonista de vinhos rosés. Se a gente está tomando vinhos rosés hoje, é graças aos franceses e às suas regiões famosas, entre elas a Provence, que manteve o conceito do rosé de qualidade vivo. Ou seja, focando em produzir vinhos de qualidade rosés. E aí a gente vai passar por alguns estilos de algumas regiões. E eu escolhi praticamente aqui 5 regiões. Eu falei, né? Falei na aula para vocês. Eu falei na aula 36 e na aula 37, eu falo sobre Bordeaux. São 2 aulas sobre Bordeaux, onde a gente fala sobre os clarets. Bordeaux também tem os vinhos rosés. E tem uns vinhos que eles chamam de claret. Esse claret seria quase um vinho tinto mais clarinho, com mais tempo de maceração e tudo mais. Eu não vou falar de Bordeaux hoje, mas eu vou falar um pouquinho de Champagne. Eu vou falar um pouquinho sobre o Vale do Loire, que são regiões importantes para rosés. No Vale do Rhône, a gente tem alguns rosés tranquilos, mais intensos. Rosés que é rosé de Tavel. Tavel, rosés um pouco mais concentrados, um pouquinho mais intensos. Languedoc-Roussillon, que faz os vinhos mais, digamos, mais simples de rosés, de maior volume, né? Quase 25% da produção do Languedoc-Roussillon são rosés. E a Provence, que fica aqui embaixo, né? E a rosé que fica bem com essa influência bastante importante do Mediterrâneo. E tem uma influência bastante importante também do Mistral e tudo mais. E que vão ter os vinhos rosés tranquilos mais prestigiados, né? Mais prestigiados do mundo.
Vamos lá. Falando do Vale do Rhône, né? Onde que é o Rhône? Aqui, ó. Inclusive aqui, principalmente no Rhône Sul. O Rhône é essa aqui onde vocês estão vendo, rosinha. Pega o Rhône Norte, que é muito valorizado pelos seus vinhos tintos de Syrah e alguns brancos. Aqui no Rhône Sul a gente tem bastante vinho rosé. Principalmente nessa regiãozinha, que é uma apelação, aonde, mesmo no Vale do Rhône, essa apelação chamada Tavel, 100% dos seus vinhos são rosés. São rosés normalmente cortes, que vai ter a Grenache, né, como uma das protagonistas, mas vai entrar muitas dessas uvas que são famosas aqui no Rhône Sul, a Syrah, a Mourvèdre, Cinsault e outras, mas a Grenache normalmente com um protagonismo, e faz vinhos rosés aqui um pouco mais intensos, um pouco mais concentrados. Então a gente pode classificar, por exemplo, os rosés de Tavel como esses rosés um pouco mais intensos, com um pouco mais de concentração, um pouco mais de cor, um pouco mais de estrutura, um pouco mais de principalmente até uma estrutura tânica um pouco maior. Então vale o destaque aqui para esses rosés de Tavel com um pouco mais de estrutura. E o Tavel manteve isso, né? Esses rosés de qualidade, um pouco mais de concentração. Acho que é uma boa citação aí para esse estilo de rosé um pouco mais intenso. E claro, o mundo faz também. Tá? Eu estou usando a França como exemplo, mas o mundo inteiro copia essas técnicas e esses estilos aqui dos vinhos rosés. Depois, até voltando aqui, a gente vai para Champagne, né? Champagne, que é... Deixa eu dar uma limpada nesse mapa. O mapa aqui tá muito... Deixa eu dar uma limpada nele aqui. Vou pegar aqui, opa. Dar uma limpada aqui nesse mapa. Champagne aqui, ó. Champagne aqui, região mais ao norte da França, e aonde vai se destacar muito pelos seus vinhos rosés com borbulhas. Não só rosés, como também vinhos brancos, mas principalmente os vinhos com borbulhas, seus espumantes. E aí aqui, para mim, um dos meus rosés, meus champanhes rosés preferidos, que é da Cru, mas a gente também tem esse conceito muito legal da Veuve Clicquot, tem vários produtores, tem muitos vinhos muito bons. Champagne, né, principalmente usando essas duas uvas tintas, que é a Pinot Noir e a Meunier, para trazer um pouco mais de intensidade para os seus vinhos, trazer um pouco mais de caráter de fruta vermelha, trazer um pouco mais de concentração, trazer um pouco mais de caráter, né? Faz os vinhos um pouco mais intensos. Não significa que todo o espumante, né, o champanhe rosé, é mais intenso que os brancos, mas de modo geral tem um pouquinho mais, né? E champanhe famoso também pela sua alta acidez, seus solos muito ricos em calcário. Então, um bom perfil aí de estilos, e aí já puxado um pouco mais para os espumantes. E aí o mundo também faz espumantes rosés. No Brasil, espetacular, inclusive falei para vocês bastante, a gente teve 2 aulas aqui já só sobre os espumantes brasileiros, né? A gente focou bastante, que foi a aula 34 e a aula 35, a gente aprofundou nos espumantes brasileiros, inclusive falei bastante espumante rosé brasileiro, tá? Um grande destaque, inclusive. Depois, né, aonde eu acho que vale um carinho maior é a Provence. Gente, a Provence é isso aqui, é o que a gente está vendo. Olha o que é esse cenário maravilhoso, em meio às suas ervas provençais, em meio às lavandas. E a Provence foi quem manteve a ideia do vinho rosé tranquilo, de qualidade para o mundo. E a gente está vivendo esse boom hoje de ter esses vinhos, de consumir esses vinhos, graças à região de Provence. Ela manteve isso vivo. Por quê? Porque é uma região em que toda a região, os seus principais vinhos, o maior destaque dos seus vinhos são os vinhos rosés. Diferente do que a gente viu de Champagne, onde os rosés disputam espaço com os brancos, no Vale do Rhône, aonde os rosés são exceção, Tavel é uma exceção, porque os vinhos tintos são os maiores protagonistas. Na Provence, não. Na Provence, os protagonistas são os rosés. E eles mantiveram viva essa essência. E aí, claro, a gente tem uma região que é uma região que tem uma influência mediterrânea muito importante, traz um frescor muito grande. A gente vai mais para frente fazer uma aula só sobre a Provence, porque vale muito a pena. Mas o destaque, na Provence a gente tem vinhos brancos e tem vinhos tintos também, mas os maiores protagonistas são os rosés. Né? A gente tem várias regiões, principalmente
as clássicas, né? Os Côte Provence, que vocês estão vendo aqui marcadinho, que vai aparecem muitos rótulos marcadinho aqui nesse begezinho. A gente tem Coteau d'Aix-en-Provence, são vinhos rosés também de diferentes perfis. A gente tem bem aqui no meinho, né? Coteau Varrois, marcadinho em verde. Então, são áreas por mais que pertençam a apelações um pouquinho diferentes, com características de rosés um pouquinho diferentes, manteve a essência dos vinhos rosés com alto padrão, com alto nível. Já vou responder algumas perguntas, eu vi que vocês estão fazendo várias perguntas legais, já respondo para vocês. Vou só passar aqui um pouco mais sobre essas regiões. E foi a Provence, gente, que fez que trouxe essa mudança muito significativa de consumo dos vinhos rosés, que eram, de certa forma, desvalorizados. E aonde isso aconteceu? Principalmente com... E aí isso também, essa mudança, essa preferência dos consumidores por querer vinhos rosés, faz com que a qualidade do mundo aumente. Mas aonde vai começar essa mudança? A Provence sempre manteve os vinhos rosés com uma qualidade alta. Mas quando artistas famosos começam a comprar chateaus para produzir vinhos na Provence, os artistas famosos começam a trazer, né, essa ideia, e aqui a gente está falando do famoso Chateau Miraval, que foi um desses. De quem era o Chateau Miraval? Ainda pertence, né? O casal Angelina Jolie e Brad Pitt, comprar aquele chateau simplesmente espetacular, fazendo um vinho que se torna um vinho caro para rosé, com uma qualidade alta, mas um vinho muito caro, muito valorizado, e outros grandes artistas já estão comprando chateaus também na Provence e fazendo vinhos rosés em outros lugares, como nos Estados Unidos. George Clooney comprou um chateau super importante também na Provence. Então esse boom hollywoodiano, esse boom dos artistas que gostam muito, e aí eles trazem isso, eles trazem esse seu gosto e botam esses vinhos com um destaque grande no mercado internacional, porque as pessoas querem provar. Eu tô falando para vocês, né? O Chateau tem até uma briga agora, né? Entre eles, porque eles se separaram agora há pouco tempo, Angelina Jolie e Brad Pitt. Então o Chateau ali tá numa briga, né? Uns querem vender, um quer vender, outro não quer, enfim, um quer manter. Então tá uma briga ali, porque se separaram. Mas esse boom dos vinhos rosés não vai deixar de acontecer agora por causa disso. Ou seja, há outros artistas também valorizando vinhos rosés, lançando rosés espumantes, alguns artistas lançando seus rosés marcas próprias, não só da Provence, de outros lugares. E isso acelerou bastante esse crescimento, esse boom aí dos vinhos rosés pelo mundo. Tá? Então tem essa influência importante aí dos artistas como um todo. Isso é muito legal, tá? Porque, como eu falei, um estilo que estava praticamente desprestigiado no mundo, ganhando relevância. Depois, no Vale do Loire, a gente tem um estilo que também a gente tem os rosés secos, a gente tem os rosés espumantes, mas aqui a gente tem muitos rosés doces, tranquilos, doces. Principalmente no Médio Loire, que envolve aqui essas duas sub-regiões, que é Anjou-Saumur e Touraine. Aqui, principalmente em Anjou-Saumur, a gente tem alguns rosés bem famosos, bem prestigiados, bem destacados, ok? Rosés secos, mas também rosés doces. É uma região muito linda. Aliás, a aula passada, né, na aula 60, eu falei bastante sobre o Vale do Loire. E aqui a gente tem alguns rosés, inclusive com apelações exclusivas para rosés, ou não exclusivas, mas com grande destaque para rosés, que são o clássico, né, o Rosé do Loire, que é muito destacado pelos seus vinhos secos, né, nessa região ali central que eu mostrei para vocês do Loire. Depois o famoso Rosé de Anjou, que normalmente são vinhos meio secos, né, são vinhos com uma doçura bem significativa, né, clássicos também. E a gente vai ter um que é menos comum no Brasil, mas faz um destaque grande lá no Loire, que é o Cabernet de Anjou, que vão ser vinhos de rosés feitos com ou Cabernet Franc ou Cabernet Sauvignon, que vão de meios secos a vinhos doces. Então esses dois, Rosé de Anjou e Cabernet de Anjou, são vinhos rosés doces e manteve essa região bastante destacada. Tá? Então essa região aí é uma região, né, falando do Loire como um todo, principalmente essa parte central do Loire. Central tá, vamos chamar de Loire médio, aonde envolve aqui Anjou-Saumur e Touraine. Tá? Aqui está marcadinho em vermelho e aonde está marcadinho aqui em amarelo. Porque a gente tem o chamado, né,
O Centro Loire é aqui marcadinho em verde, que está mais destacado para seus vinhos brancos e alguma coisa de vinho tinto. Agora os rosés aqui, né, chama bastante atenção, inclusive espumantes. Lá é um grande produtor, terceira maior região produtora da França, então tem muitos estilos diferentes. Na aula 60 eu expliquei bastante sobre o Vale do Loire, tá? Dá para entender um pouquinho mais. E a última região, que aí vai fazer os rosés mais simplinhos, muito volume, um pouco menos de qualidade, é o Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon tem mais de 20% da sua produção é rosés, de várias áreas, várias uvas diferentes, e aí não focado necessariamente por um estilo, mas para essa linha mais menos qualidade, mais volume, preços mais baixos, que é um rosé, que são rosés também que tem grande quantidade no mercado, não só do Loire, mas pelo estilo, né? Mais leve, mais econômico, mais simples, que também tem seu mercado, né? Também tem o seu espaço aí, né? Languedoc, muitas castas diferentes, né? A produção de rosés, né? Syrah, a Grenache parece bastante, a Sanso, Carignan, Mourvèdre, então tem várias castas aí utilizadas no Languedoc. O Languedoc também com essa influência mediterrânea super importante. Normalmente são vinhos mais leves, vinhos mais simples, alguns com residual de doçura, muitos deles secos, mas bons perfis, né? Perfis bem interessantes. Vou falar mais pra frente, tá? Sobre cores diferentes dos vinhos, tá? Que vocês vão perguntar, tá falando de coloração de vinho, enfim, é outro tema, tá? Tipo os vinhos laranjas, vinhos azuis, vinhos coloridos. Na verdade, os azuis e os coloridos não são vinhos, tá? São bebidas mistas aí com pigmentação. Vinho laranja, sim, que é um vinho branco, feito com uvas brancas, mas que tem uma maceração grande com as cascas, então vai ter uma pigmentação um pouco maior, né? Vai ter essa intensidade mais alaranjada, escura, mais âmbar e tudo mais, que é um tema para a gente tratar mais para frente, tá? Para a gente tratar aí com um pouco mais de calma, tratar aí com um pouco mais de... enfim, vamos fazer aulas separadas para a gente tratar com um pouco mais de carinho para explicar, tá? Já expliquei que esses coloridos aqui não são vinhos necessariamente, apesar de quererem passar para o consumidor, mas vinho laranja vale uma aula porque também são alguns dos vinhos bem destacados hoje no mundo, certo? Deixa eu responder algumas perguntas. Responder algumas perguntas aqui para vocês, meninos e meninas. Professor, eu fiz o workshop e não recebi o meu certificado. Os certificados foram por e-mail, tá? Pode ser que os servidores de vocês, como é um anexo, pode ter bloqueado. Vocês vão... Quem respondeu as perguntas e não recebeu o certificado, manda lá para o suporte, que é contato @sensor. Vou botar aqui no chat para você, sensoribusiness.com. Pede lá para o suporte, contato @sensoribusiness.com. Pede lá para o suporte, que o suporte vai ver se vocês responderam as perguntas, se vocês acertaram as perguntas, e aí eles vão reenviar para vocês, tá? Então pede lá para o suporte. Suporte ajuda vocês. É e-mail, tá? Contato @sensoribusiness.com e o suporte atende vocês, tá? Sim, a maioria já recebeu, tá? Então, algum servidor, como vai anexo, pode trancar, tá? Só pedir lá pro suporte que ele vai ver. Mas tem que ter respondido as perguntas, tá? Tá, sim, a questão de... se pode fazer rosé com maceração carbônica? Pode, não há o que não haja, mas de modo geral, vai fazer maceração carbônica para uns vinhos. Às vezes até uns vinhos de maceração carbônica, o processo de maceração carbônica extrai um pouco mais de cor, então normalmente não se faz, tá? Mas dá para fazer, mas não é mais comum, tá? Marcelo, pode dizer que Languedoc-Roussillon é a região produtora de menor qualidade dos vinhos em geral? Da França, é uma região com muito volume e com uma qualidade média menor do que as outras. Certo? Menor. Tem muito vinho de qualidade também no Languedoc-Roussillon, mas a qualidade média é menor do que de outras regiões. Tá? Francesa, falando de França em si. Tá? Sim. Pode-se dizer sim, tá? Tem muito volume, a qualidade menor. A questão de qualidade, já expliquei para vocês o certificado, tá? Manda lá o e-mail, manda para o suporte lá, tá? Manda para o suporte vai ajudar vocês, ok? Sim. Ok, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui.
Tarará, paratatã, ok. A questão de produção, bons. Na questão, a Tatiana falando sobre a produção de rosés no Uruguai. Jimene Mendes faz um Cabernet Franc, um rosé, né? Bem interessante, gosto. Aliás, Jimene Mendes é um produtor muito bom, gosto bastante da vinícola. A questão de misturar vinhos brancos e vinhos tintos pode fazer bons rosés, podem principalmente nos espumantes, mas também dá para fazer para vinhos tranquilos também, tá? Pode fazer, sim, né? E depois da fermentação, a gente tá falando aí normalmente depois da fermentação, misturar, mas principalmente para vinhos espumantes faz ótimos, né? A questão de outras uvas, pode usar uvas brancas? Pode usar uvas brancas, não tem problema, tá? Pode usar uvas brancas sim, só que normalmente a cor vai vir da uva tinta, para aquela cor mais rosada, avermelhadinha e tudo mais. Mas pode, tá? Pode sim. Bem bacana. Legal, né? A gente falar dos vinhos rosés. Os vinhos rosés entregam muita qualidade. Os vinhos rosés acho que entregam super bem. Eu gosto muito dos vinhos rosés e aí quando aumenta a qualidade, com certeza é um destaque muito grande. Bom, turminha, chegamos no final da nossa aula, né? Foi super bacana, acho que deu pra gente entender um pouco melhor esse estilo dos vinhos rosés. A gente vai trazer esses estilos, claro, dentro das regiões e outras. Acho que foi muito bacana. Me despedindo de vocês, deixando um brinde, um beijo mais que especial no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.